Muito bem, agora a gente vai fazer um exercício completo, com tudo que a gente viu aí nessa última semana da aula de estatística. Todos os cálculos, tá? Construção de gráfico e tudo. Qual exercício que é? Página 80 do livro, ou no PDF, página 98. Exercício número 39, tá? Esse é o exercício. Vitórias no futebol. O número de vitórias para cada time na NFL, né, que é a Liga Americana de Futebol, em 2006. Para cada time. São todos. Está listado a seguir. Faça uma distribuição de frequência com 5 classes para o conjunto de dados. Encontre a média, o desvio padrão. E um detalhe que eu pedi para o pessoal fazer, para vocês fazerem, que é o histograma de frequência. Então eu vou fazer tudo. Vou fazer bem rápido, que vocês podem assistir o vídeo para estudar e assim o vídeo fica curto, tá? Primeiro passo, então, transportar todos os dados lá para o Excel. Tá? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Vamos colocar os dados lá. 12, 10, 7, 12, 10, 7, 32. Perfeito. Só cuidado para não errar aqui nos dados. Tá? Eu vou deixar eles destacados aqui. Destacados. Vou deixar um fundinho aqui de outra cor, só para a gente conhecer os dados brutos. E eu vou colocá-los em ordem, obviamente, para que a gente possa trabalhar com eles do menor para o maior. Pronto, estão ordenados. Tá? Tenho 32 dados. Muito bem. Aqui eu vou começar a colocar as informações. Tá? Tamanho, N, valor mínimo, valor máximo, amplitude, largura de classe. Lembrando que daí a largura de classe, eu vou fazer um cálculo, depois eu vou fazer um arredondamento, tá? Arredondamento da largura de classe, que eu vou utilizar. Aí eu tenho que informar a média, a mediana, a moda e o desvio padrão. Vocês viram a quantidade de informações que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que inserir aqui nesses cálculos, ok? E depois, logicamente, a tabela de distribuição de frequências. Tá? Vou deixar tudo centralizado. Aqui, vamos arrumar. E vou deixar eles todos em negrito para facilitar a minha vida. Muito bem. Tamanho. Aqui a gente vai usar o quê? A função cont_num. Tá? Deixa eu ampliar aqui para ficar mais fácil de visualizar no vídeo. Tá? Igual a cont.num. E eu vou selecionar todo o conjunto de dados. Tá? Todos os 32 números. Perfeito? Olha lá, 32. Vou fazer um macetinho aqui bem interessante. Como a gente vai repetir muito esse intervalo, eu vou dar um Ctrl C aqui e copiar o intervalo de dados para usar para todos os outros cálculos, tá? Facilita a nossa vida. Então, vamos lá. O mínimo, já conhecemos, igual a mínimo, dou 2 cliques ali. Como eu dei um Ctrl C antes no intervalo, eu só dou um Ctrl V. A informação já fica pronta ali para vocês. Ou então você vai com o mouse ali do ladinho e seleciona. Enter. Agora vamos colocar o valor máximo. Ctrl V. Fecha, Enter. Amplitude, cálculo fácil, é o máximo menos o mínimo. Tá? Largura de classe. Como que a gente calcula a largura de classe? É a amplitude dividido pelo número de classes. Quantas classes nós temos? 5 classes aqui. Ó. Então, a gente vai pegar o quê? Vai fazer igual a largura de classe dividido pelo número de classes, que é 5. 2,4. A gente aprendeu que nós temos que arredondar para cima esse valor. Então tem a função arredondar para cima. O quê? Quem, né? A largura de classe, ponto e vírgula, 0 casas decimais. Então, 3. Essa informação que nos interessa. A média é bem fácil, igual a média. Seleciona o mesmo conjunto de dados, é só selecionar com o mouse ou dar o Ctrl V. A mediana é um cálculo manual, vamos fazer manual. A moda, a gente aprendeu aquela função, é uma função simples, deixa eu deixar bem claro, ela não é completa, que é o quê? Modo ponto único.
tá? Põe ali. Desvio padrão é igual a desv, pad, população ou amostra. Aqui nós temos para cada time, então ela é uma população, ok? Então nós vamos desv, pad, p. Informa ali os dados, ok? Vou fazer um arredondamento, aqui 2.85. Só a mediana. A mediana é o quê? Como o nosso conjunto de dados é de tamanho par, então nós temos que ir na metade. A metade é 16, tá? É a posição 16, que é essa aqui. Então você vai pegar o quê? Você vai pegar a posição 16 e 17, essas duas, e vai fazer uma média entre elas. Deixa eu até dar um destaque aqui para facilitar o raciocínio, por aqui azulzinho, tá? 8 com 8, 16 dividido por 2 dá 8. Então você faz aqui a média entre esses dois números aqui, que dá 8. Então, rapidamente a gente já tem aí os dois, todos os dados que a gente precisa para fazer a análise. Agora a gente vai inserir aqui o histograma de... a gente tem que construir aqui a tabela de distribuição de frequência. Essa é a parte mais complicada, tá? A gente tem que pôr aqui, ó, classes, tá? E eu trabalhei com... Opa, classes com 2 S. Eu trabalhei com vocês, as classes, ensinei vocês a trabalhar separadinho, né? Tipo, limite inferior, um tracinho e o limite superior, tá? Então eu vou fazer dessa mesma maneira com vocês. Então aqui eu vou fazer o quê? Mesclar essas células, tá? E daí aqui a gente vai trabalhar, nós temos 5 classes, né? Então 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar aqui do ladinho para ficar fácil de a gente ver. Vou diminuir o tamanho da fonte, porque é só uma referência para mim, não serve para nada além de uma referência, tá? E aqui dentro a gente vai colocar as classes, tá? Sempre começando pelo valor mínimo, que é 2, e a gente vai fazer o quê? Deixa eu centralizar essas informações aqui. E vou dar uma diminuída no tamanho das células, porque a gente não precisa de todo esse espaço. Aqui é tracinho, 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 tracinho. E a gente vai sempre somar a largura de classe, que é quanto? Quanto é a largura de classe? 3. Tá? Então é igual a 2, o pessoal está falando lá, é 3, professor. 2 mais 3, 5. Ok? A largura de classe sempre essa daqui, eu vou fixar ela. Aperto aqui o F4. E eu posso esticar agora essa informação para cá. Tudo bem? Aqui, a fronteira, o limite superior, sempre vai ser 1 a menos do que a largura de classe, o início da próxima classe. Então aqui vai ser o quê? 5 menos 1, tá? Que é 4. E para fazer as próximas, sempre também somando a fronteira, ou limite superior da classe anterior, mais a largura de classe. Arredondada, obviamente. E fixando essa célula, ok? Estou fazendo rápido para que vocês possam, o vídeo ficar curto e vocês poderem aproveitar. Ok? Só dar uma olhadinha se comporta todos os valores, comporta, aí sim. Tá? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Criar aqui a frequência, né? Frequência. Aqui eu vou ensinar um truque novo para vocês. Um truque bem bacana. Para você não ter que fazer manualmente, eu vou ensinar um truque bem legal do Excel. Vou diminuir um pouco o ritmo do vídeo agora para que vocês possam conhecer esse truque. Tá? Você vai utilizar os limites superiores. O Excel calcula automático para você. É o que eu fiquei devendo para o João essa explicação. Então vamos lá. Como é que você vai fazer isto? Vou explicar devagar. Você vai inserir a função igual a frequência. Ok? Vendo aqui? Frequência. O primeiro parâmetro aqui é a matriz de dados, que são todos os dados do teu conjunto de dados. Você seleciona, opa, são só 32. Seleciona eles aqui, ó. Beleza. Ok? Esse é o primeiro parâmetro. Ponto e vírgula. O segundo parâmetro é uma matriz de dados que contém os limites superiores, que é esse aqui que eu já ensinei vocês a fazer. Então você seleciona eles aqui, ó. Enter. Só tem um detalhe. Se você fizer dessa maneira, ele vai mostrar só uma célula. Você tem que fazer um pequeno truque do Excel. Não é um truque, é um comando do Excel para que ele
faça a expansão. Então, primeiro passo, selecionar as quatro células. Aí você vai apertar a tecla F2, que ele vai destacar aqui a função. E aí você vai apertar Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter. E olha só que legal. Ele já calcula as frequências para você automaticamente. Show de bola. 4, 8, 15, 4 e 1. Ok? Agora nós vamos pôr a frequência relativa e a frequência acumulada. Ok? Diminuir isso aqui, deixar bonitinho, o tamanho da fonte, centralizar. Tá? A frequência relativa à frequência acumulada é bem fácil de calcular. Ah, aqui você quer ter certeza se está certo? É só você fazer a soma. Tem que dar 32. Perfeito, teu cálculo deu certo. Beleza? Frequência relativa nada mais é do que pegar a frequência e dividir pelo total. Igual a 4 dividido por 32. Certo? Centraliza. E aqui a gente vai fazer o quê? Fixar também esta célula para que a gente possa expandir ela para cá. Ok? Deu bastante quebrado ali porque tem bastante casa decimal. Aqui, ó. Né? Deixa eu só limpar essa formatação aqui. Quando a gente expande, ele limpa a formatação. Daí eu coloco de novo para ficar mais bonitinho. Tá? E a frequência acumulada. A frequência acumulada, você vai acumulando a frequência. Igual a esta aqui, igual a anterior mais a atual. E você vai fazendo isso até o final. Ele tem que acabar em 32. Show de bola. Muito bem. Vamos centralizar. E aqui a soma das frequências relativas tem que ser também igual a 1. Tem um mosquito aqui. Você acredita nisso? Muito bem. Assim a gente finaliza a nossa tabela de distribuição de frequência, que é uma das exigências do exercício. E para finalizar, acabar com o exercício, é a inserção agora do histograma de frequência. Tá? Então a gente vai escolher as frequências, inserir, gráfico de colunas, e o gráfico já vem para cá. Okay? Hoje eu vou tirar o título do gráfico, a gente já sabe que é um histograma. Tá? E vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é arrumar essas barras. Né? Então, botão direito, formatar, série de dados, vai abrir aqui um menu à direita. Dependendo da versão do Excel, abre uma janela. E a gente faz o quê? Trabalha aqui com o preenchimento, o tamanho, desculpa. Tamanho. Largura de escala. Propriedades. Opa, eu não estou selecionado. Tem que selecionar aqui. Aí, espaçamento. Vou deixar zerado o espaçamento. Vou colocar bordas. Uma borda. Eu coloco um preto aqui para... que é o básico, né? Como diz minha esposa, preto paga boleto. Tá? Aqui no rótulo do eixo de baixo, eu quero colocar os pontos... Ah, não tem aqui, eu não calculei o ponto médio. Você viu só? Se você esquece de fazer uma coisinha, você já está com problemas. Vou inserir aqui, inserir uma coluna. Isso aqui vai ser o quê? Ponto médio. O ponto médio fica na média entre esses dois valores. Então, você vai fazer aqui, ó, a média entre este, ponto e vírgula, este. Ó, ponto médio. Sem o ponto médio, você não consegue construir um histograma de frequência decente. Tá? Então, está construído ali o ponto médio. Muito bem. E agora, vamos colocar aqui na descrição desses dados essa informação. Botão direito e você vai em selecionar dados. Só tomando cuidado que você não vai selecionar novos dados, você vai apenas mudar os rótulos. No Windows abre uma janelinha diferente ali, você não seleciona os dados, você procura ali na telinha rótulos do eixo horizontal. Aí você seleciona justamente essas informações aqui. Ó. Dá um OK. Pronto.
O último detalhe para o nosso histograma ficar pronto é você inserir a cruzinha que fica ali, para você fazer uma marcação. Então, botão direito, formatar eixo, e você vai nas marcas de escala. Tá? É uma marca secundária, e você vai inserir uma cruz. Pronto. Ele fica bem pequenininho, mas ele fica legal. Feito. Com isso, a gente termina o exercício, com todas as informações que a gente precisa. Vou ensinar mais um truque para vocês, bem bacana. Colocar em cima das barras aqui as frequências. Fica legal, fica muito legal. Formatar série de dados, adicionar rótulos de dados. Ó, simplesmente isso aí já coloca. Feito, esse é o exercício. Um abraço, bons estudos.